Graças a paz, meus irmãos. Graças a paz, irmãos. Nós vamos agora a lição, continuação, né? Final da lição número 15, é Filhos de Lares Desestruturados. Tá? E o texto-chave, ele está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Hoje eu vou estar lendo os últimos 2 pontos e a conclusão. Primeiro ponto é: a igreja aperfeiçoa o relacionamento conjugal. A igreja contribui para solidificar o relacionamento entre marido e mulher e que traz segurança e equilíbrio para o desenvolvimento sadio dos filhos. Muitas vezes o casal atravessa adversidades que afetam e desestruturam o lar. E na igreja que encontra uma palavra bíblica de compreensão e encorajamento. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco, né? 2 Coríntios 13:11 fala sobre isso. Então a igreja ela serve para ajudar, né? No relacionamento, e isso traz um equilíbrio para a família, certo? Vamos lá. A igreja derruba as barreiras no lar. Dentre muitas contribuições que a igreja oferece à formação dos lares cristãos, destacamos ensino, aconselhamento, ao ensinar os pais a educar seus filhos e os filhos a obedecerem e honrar os pais. A igreja está cooperando para que as barreiras sejam derrubadas no lar. Um bom pai é o melhor conselheiro que o filho pode ter. O Gary Collins fala sobre isso. Por outro lado, a igreja atua como uma base de aconselhamento que auxilia os pais e os filhos a descobrirem situações que podem abalar relacionamentos na família, a lidarem com elas, né? Então, às vezes, no fato da igreja estar tão, né, dentro dos lares cristãos, ela ajuda, né, procurando um pastor, um diácono, muitas vezes da igreja, alguém que seja ligado, né, com os membros da igreja, muito forte, que tem uma ligação, e ajuda o aconselhamento cristão ajuda a superar essas situações, né, que às vezes acontecem dentro das famílias, né, porque todas as famílias têm problemas, todas as famílias têm complicações, né. Então isso acontece, e a igreja ela está ali para que ela tenha essa base para que as famílias consigam resolver esses problemas, né? Eu vou ler a conclusão e depois a gente vai comentar um pouco, o pastor vai comentar um pouco. Criar filhos não é uma tarefa fácil, exige muita determinação para que os pais não acabem negligenciando suas responsabilidades. Vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações, e ainda assim pode ocorrer que alguns de seus filhos não correspondam às suas expectativas. Foi um caso do lar de Manoá, o pai de Sansão, o jovem obstinado e desobediente que não seguiu as instruções dos seus pais. Isso resultou em frustrações, desentendimentos, sentimentos de culpa, medo do futuro, desesperanças, características de um lar desestruturado. Em outros casos, os filhos tendem a seguir o mau exemplo dos pais, agindo com raiva, hostilidade, rebeldia, delinquência, indolência e outros comportamentos para chamar a atenção. Alguns desses distúrbios se tornam tão graves que determinam a necessidade de acompanhamento profissional e especializados. Então, nessa parte da conclusão aqui, né, até lembra a parte de Sansão, e é importante que a gente leve para nossas vidas, para os nossos lares, esses ensinamentos, né, para que a gente possa cuidar dos nossos filhos de uma maneira diferente, né, com amor, com atenção, com o que Deus nos ensinou. A Bíblia ensina muito pra gente
em todos os aspectos, né? Essa revista ela fala muito sobre isso e é muito interessante a gente entender o quanto é importante que Deus esteja presente em tudo nas nossas vidas, na criação dos nossos filhos, nossos lares, né? E eu gostaria de pedir para os irmãos comentarem, tá? Passar para o pastor comentar alguma coisa e aí depois a gente encerra essa lição que a gente fez sobre famílias e filhos desestruturados. Nessa lição, o primeiro ponto mostrou a família de Davi, né? A família de Samuel, famílias em que eles fizeram a obra do Senhor, foram aí consagrados, né, como arautos na obra do Senhor, mas que perderam suas famílias, né, por negligenciar o cuidado, né? Primeiro, entendemos que o nosso primeiro ministério como cristão, não só pastor, mas qualquer um de nós como cristão, é a nossa família. E no segundo ponto a gente falou sobre a importância do testemunho, da ação dos pais dentro de casa com seus filhos. E nesse terceiro ponto fala-se sobre a importância da igreja, né? A necessidade de que orientemos os nossos filhos na igreja e que a igreja também entenda que como família cristã, como corpo, comunidade, nós temos também uma obrigação de estarmos orientando os nossos jovens, os filhos, né? E também ser um local de acolhimento, né? Um local confiável, onde tenha pessoas que possam aconselhar, no aconselhamento pastoral, ou diáconos, ou pessoas ali que com as suas experiências possam instruir os filhos, né? Ensinando os filhos e esses adolescentes no caminho que devem andar. Nós sabemos que muitos filhos, muitas vezes, eles são salvos pelo Senhor ou aceitam Jesus em suas vidas e muitas vezes dentro do seu lar as coisas é diferente. Ou vice-versa, os pais aceitam o Senhor, ou mãe, ou pai, e os filhos ali fica difícil de você ver que lado que ele vai seguir. Porque muitas vezes um vai para o lado cristão e o outro não. Mas nós precisamos entender a importância, como fala aqui essa terceira lição, da igreja nesse papel, de orientação, de cuidado, né, de ver também essa diferença de geração em que vivemos há um tempo atrás e agora o que se vive agora. A igreja ela precisa se estruturar no sentido de estar acolhendo essas pessoas, de ajudar esses lares, ajudar esses filhos, essas pessoas que precisam desse cuidado. A igreja ela tem que entender que ela não é só um templo de reunião ou de culto, no sentido de adoração naquele momento, mas sim um ambiente onde se ensina e onde se testemunha, onde se auxilia as pessoas com todo o conhecimento. Porque nós sabemos que lá vai ter pessoas aí com tempos de conhecimento cristão, pessoas com experiências diferentes na vida e também pessoas, e a gente sabe que pessoas que criaram aí 4, 5 filhos ou até mais ou menos, e no mesmo lar, na mesma situação, mas acaba tendo pessoas e filhos com identidades e com atitudes diferentes. Todos têm seus problemas, né? Mas a palavra do Senhor também nos ensina para ter longanimidade, esperar no Senhor. E fazer a nossa parte. Nosso papel é estar orientando, é estar cuidando e esperando, né? O momento de agirmos e agir com paciência, com cautela, conforme o Senhor nos ensina, para que essa geração nova, os filhos, né? Que são a geração nova da igreja e também a geração que vai trazer luz ao mundo, que possa ser orientado, né? E não desprezado. É isso aí. Então os irmãos comentem aí, coloquem aí o que vocês acham em relação a isso, né? E que nós possamos nunca esquecer que o amor de Deus é sobretudo maior para conosco, tá bom? Amém? Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus, Deus abençoe.